Você já parou para pensar o que um trabalho sentado provoca na sua coluna? Seja Care Club. Meu nome é Natália, eu sou fisioterapeuta aqui na Care Club Itaim e a gente vai conversar o como isso te interfere no dia a dia, como esse trabalho pode fazer a sua coluna doer, que é uma coisa que a gente tem recebido muito aqui na clínica, tá bom? Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal e fique por dentro dos nossos conteúdos. Um dos públicos que a gente mais atende aqui na Care é o pessoal do mercado financeiro, aquela galera que senta muito durante o dia, trabalha na frente de um computador, mas muitas vezes a gente não tem noção como isso pode interferir na nossa coluna principalmente. Desde a pandemia, a gente tem tido outros tipos de trabalho, né? Então, principalmente home office, em que a galera teve que se programar aí dentro de casa para ter um escritório de um dia para o outro, ou essa galera que ainda continua mais no híbrido. Então, às vezes no escritório, às vezes em casa. O que isso interfere e o que a gente tem recebido aqui na fisioterapia? Você tem uma tela? Você tem duas telas? Tem gente que tem 4 telas. O que isso interfere? Primeiro de tudo, como a gente vai se relacionar com o computador. É muito diferente eu ter vocês aí na minha frente e eu estar falando com vocês. É muito diferente de eu ter uma câmera aqui, o como eu vou me comportar em relação a isso. Ou, mais ainda, se eu tiver 4 telas, por exemplo, e eu tiver um trabalho um pouco mais deitado. Como que a minha coluna vai conseguir suportar isso? A gente tem uma coisa muito importante que é o nosso tronco. Então, a nossa coluna, ela é a parte de trás, vamos dizer assim, que suporta toda essa galera aqui no meio. E quem que é isso? Estou falando de órgãos extremamente vitais, inclusive. Estou falando dos nossos músculos, estou falando dos nossos ossos, querendo ou não. Eu estou sentada, mas ainda tem cabeça, tem braço, tem umas mãozinhas aqui que ficam gesticulando. Então, como que meu corpo se comporta? No nosso abdômen, a gente tem basicamente um conjunto de músculos muito importante para dar essa estabilizada na coluna. Então, ela fica atrás, como se fosse um eixo mais vertical, e em volta e principalmente aqui na frente eu tenho um componente lá, um grupo de músculos que dão suporte para ela conseguir se sustentar. Imagina que a gente está apertando uma bexiga. Se eu conseguir apertar essa bexiga de todos os lados ao mesmo tempo, concorda que eu vou trazer uma pressão muito boa e que vai ser difícil de apertar e estourar essa bexiga? O nosso corpo ele se comporta mais ou menos desse jeito. Então, se eu tiver um corpo aqui no meio em que todos os músculos se pressionam para dentro, eu gero uma estabilidade e eu dou um conforto para minha coluna lá atrás. Isso se eu tiver uma tela, se eu tiver 2 telas, ou mais ainda, se eu tiver 4 ou enfim, que eu precisar deitar. Por exemplo, o pessoal que trabalha no mercado financeiro com bolsa, ainda tem telefone que fica no pescoço e assim por diante. Primeiro de tudo, lembrem, eu do nada saí de um escritório e vim para a minha casa. Como é que eu vou organizar a minha casa? Tenham sempre uma mesa bem adaptada, uma cadeira bem adaptada. Então, por exemplo, se eu precisasse ficar aqui com esse banquinho que não tem encosto, meu corpo ia ter que trabalhar muito mais. Uma mesa em que eu consiga ter os instrumentos e que eu preciso trabalhar, teclado, muitas vezes, e principalmente a tela. Às vezes a gente nem se depara com isso ou nem presta atenção muito nisso. Se eu tenho uma tela, a outra tela fica na direita, fica na esquerda, eu consigo ter as duas adaptadas e principalmente a altura. Pensando numa coluna cervical, que é uma das que mais sofrem com a gente, que a gente tem recebido muito além da lombar, se eu tenho um notebook, por exemplo, eu vou ficar muito mais visado para baixo. Eu preciso, por exemplo, trazer um note mais para cima, ter um segundo teclado para o meu braço conseguir se movimentar bem, não trazer uma demanda excessiva para a musculatura aqui da região. Então, além de eu ter essa visibilidade lateral, eu ainda preciso ter esse alinhamento em relação à cervical, tudo bem? Então, mesa, uma cadeira e principalmente aonde eu vou posicionar a minha tela. Mas, como a gente conversou, eu tenho outros órgãos aí no meio que principalmente são muito vitais para a nossa existência. Então, também, a quebra, por exemplo, de uma frequência muito tempo de vocês sentados também vai ser interessante. Então, aquela pausa para ir no banheiro, aquela pausa para pegar um copo de água, um cafezinho, que a gente também precisa muito, sempre vai ser interessante. Então, só de vocês quebrarem um pouco disso também ao longo do dia,
já traz muitos benefícios de quebrar aquele tempo sedentário que a gente fica, e principalmente para quem trabalha nesse mercado, né? Se a gente for pensar de novo na coluna, às vezes a gente consegue trazer, por exemplo, uma cadeira ou alguma coisa assim, com encostos, por exemplo, na lombar, o posicionamento do pé. Então, só de fazer uma analogia aí para vocês. Se eu trouxer o meu pé aqui para cima, vocês percebem que eu já tenho uma tendência a querer desabar. Se eu trago o meu pé para uma dobra aqui no meio, eu já tenho uma posturinha um pouco mais alta. Então, tudo que a gente for pensar, tudo que a gente for organizar no nosso ambiente, vai influenciar lá atrás em algum momento na nossa coluna. Tudo bem? Então, reparem em cadeira, reparem na mesa, na tela, mas principalmente em vocês. Então, Nath, mas e aí? Você quer que eu fique o tempo inteiro numa posturinha boa? sim, o que é uma posturinha boa? Não é 90 graus de joelho, de quadril e totalmente ereto de coluna. A gente vai ter alguns momentos, óbvio, que vai cansar, ou que vai querer apoiar o braço, ou alguma coisa assim. O importante é só a gente não ficar nesse tempo inteiro nessa posição. Então, eu, por exemplo, trabalho em pé. Muitas vezes eu sento, levanto, tenho uma carga horária extensa. Então, o ideal é eu não ficar sempre na mesma posição. Senta, levanta, quer apoiar um pouquinho do braço, apoia, quer dobrar um pouco da perna, dobra. Mas o ideal sempre é a gente buscar o mais vertical possível. E isso sempre com aquela bexiguinha aqui no meio, que está apertada de todos os lados, dando esse suporte para a gente conseguir se manter na vertical e, consequentemente, não cansar ou não trazer um desalinhamento muito importante aí. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com todo mundo e ativa o sininho aí para as próximas notificações, tá bom? Até a próxima, gente! Isso. Se você gostou desse conteúdo... Perfeito, ainda fala com entonação, maravilha. Agora é contigo. Tá bom. Valeu. As suas notificações, tá bom. Perdão. Vai lá, valeu.